Graça e paz, amados. Eu sou o presbítero Carlos Máximo. Este é o programa Caminhando com Cristo. E eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Uma mensagem que possa transformar a sua vida, possa abrir a tua visão, possa te mostrar o caminho da graça de Deus, caminho este que leva ao céu, caminho este que Jesus mesmo disse que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele era a vida. Eu quero começar lendo para vocês a palavra de Deus que se encontra em Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciem outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Amados, eu quero hoje falar sobre evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o evangelho que estão te anunciando? Qual é o evangelho que você tem recebido todos os dias? Será que é o mesmo evangelho que Paulo anunciou a Gálatas? E que agora ele vem dizendo a Gálatas? Porque já tão depressa vós tens recorrido a outro evangelho, tem aberto para que outras pessoas pudessem entrar e trazer para vocês confusão. Eu quero te perguntar, Paulo, ele estava falando para os Gálatas acerca de algo que estava acontecendo, porque os Gálatas estavam começando a se confundir acerca do evangelho. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Que evangelho é este que você tem recebido? É o evangelho verdadeiro de Cristo? Porque deixa eu te falar algo. Sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Tem surgido muitos falsos profetas. Pessoas que têm distorcido a palavra de Deus. Pessoas que têm enganado, pessoas que têm ensinado um evangelho, que é esse evangelho que Paulo manda amaldiçoar. Eu chamo de quinto evangelho, né? Ou seja, o evangelho do cão. Um evangelho que apresenta um Jesus mesquinho, egocêntrico, mercenário, um Deus que não tem amor, um Deus que não tem compreensão, um Deus que não é humilde, um Deus que é arrogante. É o evangelho que eles estão anunciando hoje. Hoje eles estão colocando tanta carga no evangelho, eles estão colocando tanto peso no evangelho, que não é aquilo que Jesus disse. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele disse, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. O evangelho qual eles estão anunciando hoje, amados, é um evangelho que tem carga pesada, o jugo árduo. As pessoas hoje estão anunciando cada tipo de coisa dentro das igrejas. E o povo cada vez mais oprimido. O povo cada vez mais, eles vão recebendo tantas e tantas palavras que não trazem bênção da parte de Deus, mas sim maldição. Porque o povo está cada dia mais ficando cego para as coisas de Deus. Existem igrejas que o povo nem conhece Bíblia. Eles conhecem tudo aquilo que o pastor tem trazido para eles. Mas eles não vão para a Bíblia. Eles não procuram saber se verdadeiramente o que o pastor está pregando, o que o pastor está anunciando, se encaixa com o evangelho de Cristo, com o evangelho do amor, com o evangelho que traz perdão, do evangelho que traz amor ao próximo.
Então hoje as pessoas elas estão vivendo debaixo de um evangelho que traz simplesmente prosperidade. Um evangelho egocêntrico que faz você ser melhor do que todos e que ninguém pode tocar em você, que você é o escolhido, que você é a menina dos olhos de Deus. Um evangelho o qual não promove nenhum benefício na vida do ser humano, a não ser fazer com que ele se distancie mais e mais de Deus. Será que esse evangelho que você tem recebido, um evangelho que diz que você tem que barganhar com Deus, se você não barganhar com Deus, Deus não te abençoa? Um evangelho que diz que você tem que se preocupar com o amanhã, que quanto mais você deposita nos pés de Deus financeiramente, mais Ele te prospera. Um evangelho que te ensina que ninguém pode fazer nada contra a sua vida. Um evangelho que te ensina a cada dia a ser mais e mais egocêntrico. Será que é este evangelho que Paulo está defendendo em Gálatas? Qual é o evangelho que você tem recebido? Porque se você for olhar os ensinamentos de Jesus, o evangelho que eles estão pregando, os mercenários hoje, não se encaixa. Jesus disse para que você não julgueis ninguém. O que mais os crentes hoje fazem é julgar. É botar defeito. É dizer, olha, assim não é, não pode, não deve ser assim, porque se não fizer dessa forma, se não usar deste modo, não serve. Você está condenado ao inferno. O Evangelho de Cristo não condena ninguém ao inferno. O Evangelho de Cristo chama todo mundo para o céu. O Evangelho de Cristo, ele é aquele que se um ladrão topar com você na rua e quiser te roubar o paletó, também dê a camisa, ou dê a capa, dê a túnica. O Evangelho de Cristo é aquele, se uma pessoa te forçar a caminhar uma milha, vai duas. O Evangelho de Cristo é aquele, se bater do lado da sua cara, do esquerdo, vire da direita. O Evangelho de Cristo é aquele que você ama quem está do teu lado, você ama aquele que está longe de você, é aquele que você ama os que te perseguem, é aquele que você não se preocupa com o dia de amanhã, porque você sabe que o dia de amanhã ele próprio se encarregará de si mesmo. O Evangelho de Cristo é aquele que você não está ligado no material, mas sim no espiritual, que Jesus disse. Por que juntais tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem comem, aonde o ladrão rouba e mina? Mas juntais tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem come, nem onde o ladrão rouba e mina. Ele disse também, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. O Evangelho verdadeiro, ele te ensina a depender de Deus. O Evangelho verdadeiro, ele te ensina a buscar Deus em primeiro lugar. Ele não te ensina você a barganhar. Ele não te ensina a fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas e mais penitências para receber algo de Deus. Deixa eu te dizer algo. Deus é Deus. Se Ele quiser abençoar, Ele te abençoa. Não porque você merece. Porque se fosse assim, Ele não derramaria chuva sobre o ímpio, mas Ele derrama chuva sobre toda a terra. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é bom. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa que nós usamos de má fé com Ele, porque Ele é Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Existem pessoas que têm feito sacrifícios e mais sacrifícios, não com o intuito de agradar a Deus, mas com o intuito de ser beneficiado. Eu vi um dia uma pessoa dizer assim, eu sou dizimista fiel, não posso passar por isso, eu não aceito passar por isso. Sabe por quê? Porque eu estou na igreja todos os dias, faço campanhas e mais campanhas, vou para o monte orar, eu não aceito isso acontecer. Amados, olha para a vida de Ló, olha para a vida, pela vida de Jó. O próprio Deus dá testemunho do homem, quando Satanás vai
perante a Deus. E olha o que acontece com a vida de Jó. Será que você é melhor que Jó? Olha o que aconteceu com a vida deste homem. Perdeu tudo. Às vezes Deus permite que nós passemos por uma provação para que o nome dele possa ser glorificado, como foi na vida de Jó. Às vezes Deus está querendo permitir que você passe por isso, para que você possa glorificar o nome dele lá na frente, as pessoas possam ver que realmente Deus ele é contigo. E as pessoas não, elas murmuram. Por quê? Porque aprendeu com este evangelho que crente não pode sofrer, distorcendo todos os ensinamentos de Cristo, onde Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que nós passaríamos por provações, nós seríamos perseguidos. Hoje, o crente, se ele for perseguido, misericórdia. Ele faz tempestade num copo d'água. Tudo para ele é o diabo. Sendo que foi o próprio Jesus que disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, vem e segue. Amados, o que significa cruz? Cruz é sofrimento. As pessoas hoje elas estão tão cegas neste evangelho, esse evangelho de mar de rosa, e esquece que o evangelho verdadeiro, quem aceita ele, quem toma posse dele, vai sofrer calúnias, vai sofrer perseguições. Porque tudo é pelo amor de Cristo, não é porque eles te odeiam, eles odiaram a Cristo primeiro. E se você é um seguidor de Cristo, se verdadeiramente você está em Cristo, você vai passar por tudo isso. Mas o evangelho que os mercenários estão ensinando hoje é diferente. Por quê? Porque são lobos vestidos de ovelha. E as pessoas, elas não conhecem a verdade porque elas não vão para a verdade. Elas não procuram a palavra de Deus para tomar posse daquilo que Jesus deixou, que é a verdade. Por isso que ele diz: se conhecer ela, você é liberto. Se você conhecer o evangelho verdadeiro, você não tem medo da morte. Se você conhecer o evangelho verdadeiro, você ama a viúva, você ama o órfão, você ama o mendigo, você ama aquele que está falando mal de você, você ama todas as pessoas, porque o evangelho verdadeiro ele te ensina que Deus ele é amor. Se você começar a receber o evangelho verdadeiro, esse evangelho te ensina que você não pode maltratar o teu próximo, você não pode determinar aonde o seu próximo irá passar a eternidade. Se você conhecer o evangelho verdadeiro, ninguém te engana. Sabe por quê? Porque a verdade ela estará sobre a sua vida. Você estará sendo direcionado, como Paulo diz, pelo Espírito e não pela carne. Muitos estão recebendo esse evangelho que Paulo, se você olhar todas as cartas que Paulo escreve, Paulo sempre está defendendo o evangelho verdadeiro. Porque muitos oportunistas entravam nas igrejas, se filtravam e se diziam ser crentes para sacar benefício próprio, para tentar fazer com que o evangelho fosse mesclado, para fazer com que o evangelho fosse deteriorado. E isso acontecia sempre. Quando Paulo entra em Coríntios, a casa está em desordem. Paulo tenta colocar a casa em ordem, porque crente levava crente diante ao tribunal para que o ímpio pudesse julgá-los. É o que acontece hoje. Você entra dentro de uma igreja, ali tem panelinhas, tem rebelião, um não gosta não gosta do pastor, um não gosta do presbítero, não gosta do diácono. Então fica aquela coisa, isso não é evangelho. Isto não é ser discípulo de Cristo. Você não está seguindo o que Cristo deixou. Você não está sendo o sal da terra, nem a luz do mundo. Há uma diferença entre o evangelho da cruz e o evangelho que um homem tem pregado. É por isso que hoje você vê tantas igrejas, cada uma tem a sua doutrina, cada uma tem um evangelho, é tanta teologia, é tantos teólogos, cada um tem uma tese. E todas essas teses, elas não se ligam, elas não estão ligando no mesmo caminho que é Jesus.
É por isso que Jesus disse que nos fins dos tempos, muitos falsos profetas surgiriam, dizendo que ele era o Cristo, trazendo um evangelho que parecia ser verdadeiro, mas Jesus disse, acautelai-vos. Paulo diz, cuidado com aqueles que andam com sapatinhos de algodão, porque o diabo ele chega assim, com sapatinhos de algodão. E muitas pessoas, por não conhecer a palavra, elas são presas fáceis para estes os quais têm contaminado a muitos. Então eu quero te dizer, abre os teus olhos, volta para Cristo, volta para o Evangelho que transforma, volta para o primeiro amor. Comece a buscar comunhão com Deus, comece a entrar numa intimidade com Deus. Comece a ler o Novo Testamento. Comece a deixar com que a palavra de Deus trabalhe na sua vida. E que o Espírito Santo ele vai começar a mostrar para você que todo esse tempo você esteve errado. Que o evangelho que eles estão te ensinando e que você aprendeu não é o evangelho que Cristo anunciou. Não é o evangelho que Paulo anunciou. Não é o evangelho que os apóstolos anunciaram. Existem muitas pessoas que estão presas a esse falso evangelho e estão indo cada dia mais distanciando de Deus. Mas que a palavra de Deus possa entrar no seu coração e fazer com que você possa ser transformado e liberto. Que o evangelho verdadeiro é Cristo. E se Cristo estiver na sua vida, se você tiver a mente de Cristo, você nunca mais será enganado por ninguém. Porque você não andará por visão, mas sim por fé. O Espírito Santo te conduzirá até este caminho que é a verdade, até esse caminho que é a vida, até este caminho que é abrigo seguro, que é Jesus Cristo. Eu te convido você a voltar para a palavra de Deus, a meditar nela de dia e de noite, deixar que essa palavra reine na sua vida e que você possa ser uma nova criatura. Cada dia mais, deixando Deus agir na sua vida, através do seu Espírito Santo. Eu te garanto que a sua vida será uma vida cada dia melhor. Você terá o brilho de Cristo e as pessoas verão que verdadeiramente você é um discípulo de Cristo. Assim como eles viram que Pedro falava como Cristo, andava como Cristo quando Jesus estava ali para ser julgado. Mesmo que Pedro estava negando, mas o reflexo de Jesus estava na vida de Pedro. Assim você também possa ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Vamos buscar esse evangelho verdadeiro, amém? Que Deus possa te abençoar e que você possa ser alcançado pela palavra de Deus, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.